Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, denunciou a vontade de Bruxelas querer tomar conta da Hungria. Vamos ver o que é que o primeiro-ministro húngaro nos dá de novidades sobre esta vontade não muito escondida de Bruxelas, mas não deixa de ser curioso porque estamos a falar de um primeiro-ministro eleito que Bruxelas simplesmente não gosta. Vamos então ver, meus caros, esta notícia onde é dito: Bruxelas quer impor um governo fantoche à Hungria, diz Viktor Orbán. No aniversário da Revolução de 1956, quando os húngaros se levantaram contra a opressão soviética, o primeiro-ministro comparou o atual império de Bruxelas aos soviéticos. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán alertou os cidadãos húngaros de que há uma conspiração em andamento em Bruxelas para se livrar do atual governo conservador e impor um governo fantoche de Bruxelas ao país. O primeiro-ministro, que atraiu a ira da elite liberal de Bruxelas muitas vezes com a sua postura de direita prática em questões como soberania, imigração e ideologia de género, discursou na quarta-feira 23 de outubro, no aniversário da Revolução de 1956, quando os húngaros se levantaram contra a opressão soviética. Portanto, meus caros, eu percebo o paralelo que está a ser feito pelo primeiro-ministro húngaro por uma simples razão, porque estes senhores sentem-se com legitimidade, apesar de não ser democrática, porque os burocratas em Bruxelas não foram eleitos pelo povo europeu, e eu não me canso de dizer isto, que é para vocês terem algum contexto, porque quer dizer, o primeiro-ministro húngaro fala com a legitimidade de quem o elegeu. Os burocratas em Bruxelas falam com a legitimidade deles próprios, é a única legitimidade que têm. E, portanto, eu compreendo que o atual primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán diga, porque aliás tem sido um dos maiores combatentes em frente a Bruxelas, eu percebo que ele diga que está a ser maltratado por Bruxelas e que querem controlar a Hungria, porque foi exatamente o que se passou, por exemplo, na Polónia. Na Polónia, o antigo primeiro-ministro quis impor algumas medidas de controle de imigração e manter as fronteiras controladas, não recebendo praticamente ninguém que não fosse dentro da legalidade e determinados critérios impostos pelo governo polaco. E, no entanto, ele não pôde aplicar, era um fascista por ter essas medidas. No entanto, como agora a Polónia tem um governo dos amigos de Bruxelas e quer impor medidas de controle de imigração, aí já estão disponíveis e já aprovaram essas medidas, porque o governo polaco já teve essas medidas aprovadas, já teve o aval, já teve a bênção de Bruxelas para aplicar estas medidas. Portanto, para mim é curiosíssimo que estes senhores queiram atacar Viktor Orbán, porque há um dos lados desta conversa que tem legitimidade para atuar. E depois tem o outro, que a única legitimidade que têm é eles próprios. Temos: Orbán comparou a atual elite de Bruxelas aos opressores soviéticos, dizendo que os líderes soviéticos queriam que os seus camaradas, os comunistas húngaros, fornecessem o governo fantoche que então pediria às tropas soviéticas de ocupação para ficarem. Hoje, a política húngara independente é inaceitável para Bruxelas. Portanto, Bruxelas anunciou que se livrará do governo nacional da Hungria. Eles também anunciaram que querem impor um governo fantoche ao país. Sabemos que eles nos querem forçar à guerra. Sabemos que eles nos querem forçar a ter os seus imigrantes. Sabemos que eles querem colocar os nossos filhos nas mãos de ativistas de género. Sabemos que eles escolheram o seu governo fantoche. Eles têm o partido que nos querem forçar. Eles têm o homem para isso, um verdadeiro bajulador, o candidato ideal para liderar um governo fantoche. O primeiro-ministro húngaro referia-se a Péter Magyar, o líder do principal partido da oposição, o TISA Party, que ganhou fama no começo deste ano ao romper publicamente os laços com o Fidesz, o partido de Viktor Orbán. O TISA Party surpreendentemente ficou em segundo lugar nas eleições para o Parlamento Europeu em junho, com 29,6% dos votos, ficando atrás do Fidesz, que teve 44,8%. O TISA juntou-se às fileiras do centrista liberal Partido Popular Europeu, cujo líder Manfred Weber tornou públicas as suas intenções de se querer livrar do Fidesz. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também deixou implícito durante o seu discurso, há algumas semanas atrás, no qual ela se dirigiu aos eleitores húngaros, que nenhum deles devia ter votado em Orbán, ou se tivessem não deveriam continuar a fazê-lo. O facto é que, no entanto, o Fidesz venceu 4 eleições nacionais consecutivas com ampla maioria, e Orbán deixou claro que são os húngaros que devem decidir quem os governa e não Bruxelas. Numa entrevista, ele disse que a preferência dos eurocratas é um governo pró-Bruxelas, não um governo nacional soberanista. Um governo pró-Bruxelas teria que seguir a linha de Bruxelas em apoiar a Ucrânia militarmente, apoiar a política da imigração de Bruxelas, abolir as leis húngaras de proteção à família e à criança, bem como apoiar uma guerra fria no comércio e na economia. Portanto, meus caros, é completamente compreensível que o povo húngaro, até por circunstâncias históricas e aquilo que os politólogos chamam de cultura política,
estejam neste momento contra ideologias federalistas, nomeadamente da União Europeia, que não toleram qualquer tipo de vontade de defender a família, de defender a tradição, de defender as fronteiras, de defender aquilo que é o interesse de qualquer governo nacionalista que tenha como vontade oferecer aquilo que de melhor há à direita, que é a questão da família, que é a questão da imigração, a questão de um maior protecionismo, digamos assim, e portanto a direita quer oferecer isto, Viktor Orbán tem legitimidade democrática para oferecer isto, a cultura política favorece Viktor Orbán, porque os húngaros já viveram debaixo da pata da União Soviética, e portanto todas estas circunstâncias geram uma cultura política favorável a Viktor Orbán, que eventualmente o vai manter no poder para os próximos anos, porque estas pessoas na Hungria começam a ver as notícias da Europa e da União Europeia, começam a olhar à volta e dizem assim: bom, meus caros, mas a União Europeia está a arder, e pelo menos na Hungria temos paz, temos família, conseguimos ter filhos, não precisamos de optar entre comida e filhos, porque a mulher inclusive tem incentivos fiscais para ter filhos, nomeadamente a abolição do IRS ao fim de 4 filhos, é 25% por cada filho que tenha, e portanto, se isto não é uma forma de favorecer a família, que é a pedra basilar de qualquer sociedade, eu sinceramente não sei como é que isso é um problema para Bruxelas. Quer dizer, eu sei, todos nós sabemos, mas eles pelo menos não o querem admitir. É uma tradição nacional da direita defender a família e defender a pátria. É uma tradição internacionalista trair a pátria e trair a família. Velha oposição, nova oposição. Tudo o que muda são os rótulos. Esta nova faz o que fez a antiga, ela convoca estrangeiros para a ajudar contra os húngaros. Em 1956 ela convocou os líderes de Moscovo, hoje convoca os líderes de Bruxelas. O novo líder da oposição está sentado à mesa deles, ao lado de Manfred Weber. Esta não é uma teoria da conspiração, é uma conspiração na prática diante do país e do mundo. Meus caros, é tão simples como isto. Viktor Orbán, como é habitual e como vocês já sabem a minha opinião sobre o primeiro-ministro húngaro, tem toda a minha admiração, tem todo o meu apoio nesta luta que ele faz contra os burocratas de Bruxelas. Há muitas pessoas que eu vejo nos comentários às vezes e que dizem assim: bom, mas se Viktor Orbán não suporta nada Bruxelas, porquê é que ele continua na União Europeia? Porquê é que ele não sai? Bom, meus caros, quer dizer, se a Hungria é uma parte integrante de uma organização governamental superior àquela que é do país, pelo menos é assim que tem atuado, sendo que alegadamente tem mais legitimidade, coisa que não tem mais legitimidade do que o primeiro-ministro húngaro, eu acho que qualquer integrante de qualquer grupo, seja ele em que circunstância for, antes de sair deve fazer um esforço brutal para contrariar aquela que é a tendência que, inclusive, a própria história do país já mostrou que dá problemas. E, portanto, a Hungria e Viktor Orbán estão a fazer o combate que é adequado. Estarem na União Europeia, que tem algumas vantagens, obviamente, a União Europeia não é só coisas más, e também lutar por algo que é o ideal da Hungria para a União Europeia. Quer dizer, basicamente o que estas pessoas às vezes nos comentários estão a dizer é: não gostam da União Europeia, saiam da União Europeia. Não gostam da União Europeia, lutem por um ideal de uma hipotética União Europeia que faça sentido, nomeadamente o CEE, por exemplo, que era uma circunstância de trocas comerciais que nada tinha a ver com uma sobreposição de uma organização internacional àquilo que é o governo nacional eleito e que tem legitimidade democrática para atuar. É tão simples como isto. Eu acho que antes de se deitar a toalha ao chão, deve-se lutar por um ideal melhor. Bom, e um ideal melhor é pelo menos uma União Europeia que não passe por cima de primeiros ministros eleitos democraticamente pelo povo, ao contrário dos burocratas em Bruxelas. Viktor Orbán tem a legitimidade de 4 eleições consecutivas a nível nacional, enquanto que os burocratas em Bruxelas têm a própria legitimidade, não têm legitimidade nenhuma para dizer a Viktor Orbán o que é que ele deve fazer. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.